Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é dia de falar sobre Otelo, de William Shakespeare. Otelo está na minha lista de 35 livros para ler antes dos 35 anos, foi o primeiro livro, então, que eu li daquela lista. Eu gosto muito de Shakespeare, eu venho lendo Shakespeare desde o ano passado, só não tenho muita experiência ainda, eu acho que eu li umas 6 peças dele, mais ou menos. Então, assim, ainda tem muito, né, para desbravar, ainda tem muito para conhecer, muito para entender, mas é um autor que eu tenho gostado muito de ler. Eu não tinha muita experiência em ler peça, nem em ler teatro, mas quando eu li Shakespeare eu me apaixonei. Então, assim, tem sido uma experiência muito boa. Eu estou realmente gostando, quero ler tudo que ele escreveu, tudo que a gente tem acesso aqui no Brasil. Eu li nessa edição da Dark Side, que eles gentilmente me enviaram, e, gente, é uma das edições mais lindas da minha estante. Eu vou deixar passando aí. Temos ilustração de Julien Delval. As ilustrações fizeram muita diferença enquanto eu li a obra, porque eu consegui ter uma visão de como se passava, de como era o local, então ter essa visão ajudou muito. A tradução é de Enéas Tavares e essa edição da Dark Side está muito bonita. Eu acho que é mesmo a edição mais linda da minha estante, porque assim, eu acho que a Dark Side ela teve todo um cuidado. Eu acho que a peça ficou muito bem representada pelas ilustrações, então assim, muito bonita mesmo. Eu fiquei muito feliz, como eu falei, estar nessa minha lista, e quando eu recebi essa edição eu nem acreditei. Enfim, a gente sabe que William Shakespeare ele viveu ali na era elizabetana, então as peças elas não foram feitas para a gente ler como a gente lê hoje em dia, né? Inclusive a professora Monique, eu vou deixar um Insta dela aqui, ela tem, né, alguns cursos sobre Shakespeare, enfim, ela é professora de literatura, e ela falou no Instagram uma vez que a gente deve ler as peças de Shakespeare em voz alta, né? A gente não pode só ler com os nossos olhos ali, mas que a experiência de ler em voz alta faz você se sentir lá na peça de Shakespeare mesmo, 1600, se eu não estou enganado. Gente, eu sou péssima para data. Mas faz a gente se sentir lá na era elizabetana. Porque a intenção do Shakespeare era fazer essas peças para serem apresentadas ao público. E não só, né, o da classe alta da sociedade, mas também ali para o povão. Vocês vão ver em muitas peças que a linguagem do Shakespeare ela não é difícil, né? Tem muitas palavras do nosso dia a dia, palavras consideradas de baixo calão, enfim, chulas, em algumas peças. Até porque o Shakespeare ele queria atingir a todo o público, né? Não só o público de classe mais alta que ficava lá nos teatros, na parte de coberta, né, no camarote, mas também as pessoas ali do dia a dia, as pessoas normais que iam até esses lugares assistir, né, até o Shakespeare Globe. Então, assim, era feita mesmo para todos os públicos, né, para que todo mundo tivesse acesso, e era para ser encenada, né. Então, a intenção do Shakespeare era escrever para ser encenado e não para a gente ler. Então, quando eu comecei a ler Otelo, eu comecei a ler as primeiras partes, o ato 1, o ato 2, ali em voz alta. Isso fez muita diferença, ajudou muito. Você ter uma entonação, você se sentir lá na peça faz muita diferença. Então eu deixo essa dica aqui para vocês, caso vocês ainda tenham dificuldade, não tenham lido ainda Shakespeare, faz muita diferença fazer. Em Otelo, então, nós temos aí o que é considerado o vilão, né, o maior vilão de toda a literatura, que é o Iago. O Iago, apesar de ele não ser, né, o protagonista, o Otelo, né, que é o nosso protagonista que leva o título da peça, ele tem uma importância muito grande. Ele tem mais falas, mais monólogos que o próprio Otelo. Então, o Iago, ele é a pessoa mais importante para o desenrolar de toda a peça. Até porque se não fosse o Iago, né, a peça não aconteceria. Então nós temos aqui o Otelo, o Mouro de Veneza. Ele era ali responsável pelas guerras de Veneza, estava à frente de algumas coisas, e ele se apaixona por Desdémona, né, filha do Brabâncio, que é uma pessoa de classe alta, uma pessoa, né, uma branca de extrema importância. A gente precisa lembrar aqui que o Otelo era negro, então a gente vê essa diferença aqui no começo, o preconceito do pai da Desdémona com o Otelo, até que eles se conhecem. O Otelo frequentava ali a casa do Brabâncio e ele acaba conhecendo a Desdémona.
A Desdemona acaba ouvindo as histórias que o Otelo conta para o seu pai e acaba querendo saber mais, conhecer mais daquele homem que venceu tantas coisas e acaba se apaixonando por Otelo. Então os dois, né, Otelo e Desdemona, acabam se casando às escondidas, né, escondidas ali do Brabâncio. O Iago descobre isso e aproveita que ele estava com uma raiva do Otelo, porque o Otelo não tinha chamado o Iago para ser o seu general, né, o seu capitão ali, não lembro bem o termo usado na peça. Mas o Iago estava já, né, de saco cheio do Otelo. Como assim o Mouro não me escolher para ser general? Então, em vez de ter escolhido o Iago, o Otelo escolheu o Cássio, que é uma pessoa também importante na peça. Então o Iago ele já estava, né, com toda aquela raiva, aquele ódio do Otelo. E aí também temos o Rodrigo, que era um dos pretendentes da Desdemona, né? Então fica muito chateado quando sabe também que a Desdemona e o Otelo casaram-se às escondidas. E o Iago se aproveita desse ódio que ele tinha para indicar o Rodrigo e dizer, ela casou sem autorização do rei, vamos alertar o rei. Então, assim, no meio da noite, o Iago diz para o Rodrigo que ele deveria começar a gritar para o Brabâncio. E aí ele, né, começa a gritar, raptaram sua filha, capturaram sua filha, ela foi roubada. E o Brabâncio acorda, tem uma confusão toda ali no castelo, e vê que a Desdemona realmente não tá ali, vão atrás da Desdemona. Aí o Rodrigo fala, eu não lembro se é o Rodrigo ou o Iago, ela está com o Mouro de Veneza. Então, o pai da Desdemona, o Brabâncio, já chama isso, né, lá para a corte para que o Otelo seja julgado, e já chamam o Otelo ali, ele explica com toda a sua calma, né, que ele não capturou a Desdemona, que foi de comum acordo dos dois, que a Desdemona sim estava apaixonada, e o Brabâncio não acredita nisso, e eles chamam a Desdemona até o julgamento ali então, e ela confirma que sim, ela estava apaixonada por Otelo, que, né, foi de livre acordo dela. E o Brabâncio, ele, né, não consegue acreditar nisso, não consegue acreditar que a sua filha estava apaixonada por um Mouro. Então diz para o Otelo, se ela fez assim com o pai, o que não fará então com o esposo, né? Querendo dizer que se ela fez as escondidas para o próprio pai, então imagina o que ela vai fazer as escondidas, né, para o próprio esposo. O Iago já fica de olho naquilo, porque isso vai ser importante mais tarde. Então, assim, o Iago, ele sempre quis tentar prejudicar o Otelo, né? Mas ele viu que pro casamento não deu. Porque, de alguma forma, eles aceitaram, né? Ali o casamento dos dois da forma que tinha que ser. E apesar de começar em Veneza, a peça, ela se desenrola, na verdade, em Chipre, que é uma ilha para que o Otelo foi mandado. Então vai Otelo, vai Desdemona, Iago, vai Emília, que é a esposa do Iago, que é a ama da Desdemona, vai o Cássio, né, que é um capitão, e mais pessoas vão aparecer lá no decorrer da peça. Chegando em Chipre, então, começa a se desenrolar aí o que se diz a maior tragédia de ciúme da literatura, né, uma das maiores do Shakespeare, que apesar de não ser tão falada, eu acho, aqui no Brasil, tão encenada no Brasil, acho que, né, não temos muita encenação, ela é de extrema importância, porque é o maior vilão de Shakespeare aqui, né? O Iago é, sim, o maior vilão do Shakespeare, inclusive tem alguns críticos que comentam que o Satã de Paraíso Perdido foi inspirado no Iago. Então, o Iago, ele tem muitas inspirações para a literatura, né? Muitas obras se inspiraram nele para fazer o grande vilão. Ele é o grande vilão da história, ele é o grande vilão de todas as tragédias de Shakespeare. Então, a gente precisa prestar muita atenção, sim, no Iago. Então, ali em Chipre, o Iago, né, não ainda feliz de estar apenas servindo a Otelo e não ter tido o título ali de capitão, ele ainda fica muito furioso. Então, ele precisa achar um jeito de se vingar ainda de Otelo. Até que vem a ideia de dizer que o Cássio, né, que foi o escolhido em vez de Iago, e a Desdemona estavam tendo um caso. Mas como ele ia fazer isso, né? Porque é muito fácil ele falar, mas ele precisava de provas. Aí ele lembrou, né, daquilo que o pai da Desdemona falou, né? E se ela fez isso com o próprio pai, imagina o que ela vai fazer com o próprio esposo. Então ele começa a querer incitar coisas no Otelo a falar, né? Será que a sua esposa é mesmo fiel? E aí tudo começa com uma briga. O Iago, ele provoca uma briga entre o Cássio e eu não sei se é o Rodrigo ou é um outro capitão. Enfim, tem uma briga. E aí o Iago que começa, né, que insinua essa briga a fazer os dois brigarem. E aí vão acordar o Otelo para ele, né, decidir o que acontece ali na briga. O Cássio estava meio bêbado.
E aí o Otelo fala para o Cássio: nossa, eu te, né, escolhi como capitão e você me devolve assim alguma coisa. E ele meio que tira o cargo de capitão do Cássio, né? Ele suspende o cargo ali para ele decidir o que ele vai fazer. E aí o Iago se aproveita e começa a colocar coisas na cabeça do Otelo. O Otelo se deixa influenciar muito por Iago, porque o Iago ele tinha, né, ali um poder, querendo ou não, sobre o Otelo, né? Porque para o Otelo se deixar levar pelas coisas que o Iago falava, é porque o Iago tinha alguma importância na vida do Otelo. O Otelo, de alguma forma, escutava o Iago. E aí o Iago falava, né? Ah, será que a sua esposa é tão fiel assim, né? Você acha que ela vai aguentar viver com o Mouro por todo o tempo, né? Ela que é tão de uma família boa, uma família, né, de posses, vai se casar com uma pessoa assim, uma família branca. Então ele começa a colocar, a inserir ciúmes na vida, na cabeça do Otelo, e o Otelo começa a se deixar levar pelo Iago. Então, assim, o Otelo já tinha uma cabeça fraca, a gente pode dizer assim, para se deixar levar pelo outro. E aí o Otelo começa a acreditar nisso. E aí o Cássio e a Desdémona, como já eram conhecidos, o Cássio, né, vai até a Desdémona e fala: peça ao seu marido para que ele reconsidere a decisão, né? Ele quer que a Desdémona ajude ele a reconquistar o cargo. Então ela fala que ela vai tentar. E aí a Desdémona, ela começa a falar pro Otelo, né? Por que vocês brigaram, né? Devolve o cargo pro Cássio, ele merece, né? E o Otelo já começa a desconfiar. Por que ela tá pedindo tanto? Será que então realmente eles tinham um caso? Será que é por isso que ela está pedindo para que o seu amante não perca aquele cargo? Então, o que já estava, né, pequeno ali na cabeça do Otelo começa a aumentar, tudo por causa do Iago. E aí, o Iago precisava de provas mais concretas de que a Desdémona sim estava tendo um caso com o Cássio. E aí ele tem a ideia de pegar um lenço que o Otelo deu de presente para a Desdémona e colocar e plantar no quarto do Cássio. Como a Emília, a esposa do Iago, era também ama da Desdémona, isso fica muito mais fácil. Ele sempre pede para ela. Até que um dia ele vê que a Emília estava ali juntando algumas coisas que caíram do chão da Desdémona, né? Que a Desdémona estava ali com ela. E o Iago vê o lenço e pede para a Emília o lenço. Né? Ela fala: por quê? O que você vai fazer, né? O Iago só pede e pega aquele lenço que era de grande importância para o Otelo. A gente vê depois, mais no final da peça, que esse lenço era da mãe do Otelo. Né? Então ela dizia que aquele lenço, quem tivesse aquele lenço juraria amor eterno, e que se aquele lenço sumisse da pessoa amada era porque a pessoa estava traindo. Então tem um monte de coisas assim. E aí o Iago ele planta esse lenço dentro do quarto do Cássio, e quando o Cássio acha, ele também, né, não entende como esse lenço foi para lá. E o Cássio começa a usar aquele lenço, pede então para Bianca, que é a pessoa apaixonada pelo Cássio, ali podemos dizer que ela era uma prostituta, mas o Cássio saía com ela, então o Cássio ele tinha essa fama de mulherengo, e ele pede para que a Bianca faça uma cópia desse lenço para ele. Então, quando ele vê que o Cássio estava com o lenço em mãos, ele começa a dizer pro Otelo, né? O Cássio estava com o lenço. E o Otelo fala então que não poderia ser verdade, que a Desdémona não faria isso, que ela não daria o lenço de tão importância para um amante. Até que o Otelo começa a questionar a Desdémona: aonde está o lenço que eu te dei? Né? E ela fala: nossa, mas agora eu não sei, é tão de importância assim? E ele começa a falar, né? E perguntar para ela onde estava aquele lenço, até que ele dá um tapa na cara da Desdémona. E todo mundo fica: nossa, o que ele fez? Então, assim, aquela sementinha que começou bem pequena já tá num grau muito elevado. Aí o Iago diz para o Otelo que ele vai tentar fazer com que o Cássio fale que ele estava saindo com a Desdémona. Ele manda o Otelo ficar escondido num canto ali do palácio e começa a perguntar pro Cássio sobre a Bianca. Só que a hora que ele pergunta a Bianca, ele fala bem baixinho para que o Otelo não escute. E o Cássio começa a responder. E no que o Otelo escuta, ele acha que o Cássio está falando da Desdémona e não da Bianca. Até porque o Otelo não sabia do caso entre Cássio e Bianca. Então o que o Otelo imagina? Que ele tá falando tudo aquilo, aquele baixo calão da Desdémona, e fica muito furioso. Até então que o Otelo pede para o Iago matar o Cássio. E rola uma briga num bar, que aí vem o Rodrigo, que era o apaixonado pela Desdémona, e o Iago conta que o Cássio está tendo um romance com a sua amada. Então o que o Rodrigo vai fazer? Vai lá e vai tentar matar o Cássio. E nessa briga, o Iago tenta ajudar para que mate o Cássio, porque o Otelo também tinha pedido para ele, mas ele não conseguia e pediu para o Rodrigo. É uma confusão, porque o Cássio ele é um super vilão.
Então, ele se utiliza de várias coisas, sabe, pra tudo ter em favor dele. E, na verdade, o Cássio, ele não é morto, ele acaba sendo muito ferido, mas ele não é morto. Nisso tudo, o Otelo, achando que, sim, a Desdemona tinha um caso com o Cássio, ele vai até o quarto, né, vai até os lençóis, e a Desdemona pede pra Emília colocar lençóis brancos, lençóis novos, como se representasse pureza. E o Otelo vai até o quarto e mata a Desdemona. E quando ele mata, a Emília tá passando no corredor e tenta entrar para fazer alguma coisa, porque ela já sabia do que tinha acontecido, que, né, o Rodrigo ele estava morto, que o Cássio estava ferido, que tudo era culpa do Iago. Então ela já sabia de tudo que tinha acontecido e tenta bater. Nisso o Otelo abre e ela tenta, né, falar para ele e vê que a Desdemona tá morta e fala que na verdade o culpado disso tudo foi o Iago e que a Desdemona, sim, não tinha culpa nenhuma, ela nunca teve amante, ela nunca saiu com o Cássio. E o Otelo fica, né, muito assustado, porque ele cometeu um crime bárbaro, ele matou uma inocente. E aí as outras pessoas importantes, ali os capitães generais, eles vão até a casa do Otelo para falar que o Cássio foi ferido, que o Rodrigo estava morto. E aí eles se deparam com a cena da Desdemona morta. E tá todo mundo ali no quarto, inclusive o Iago. Até que o Iago descobre que a mulher dele contou toda a verdade, que o lenço quem entregou para o Iago foi ela, que o lenço não foi para o Cássio. Então o Otelo ele começa a saber da verdade. E depois chega o Cássio, não sei se ferido, já estava melhor. Ele já chega no quarto e conta também toda a verdade pro Otelo, que ele nunca teve nada com a Desdemona. Aí o Iago, né, com muita ira e com muita raiva da mulher, mata a sua esposa, a Emília, na frente de todo mundo. E o Otelo, né, dá um último beijo na Desdemona morta, fala algumas coisas para as pessoas que estão ali e se mata. Então, assim, né, é uma tragédia, não tem como a gente esperar finais felizes das tragédias do Shakespeare. Então todo mundo se mata e bem no fim o Iago ele vai ser punido de alguma forma por uma das pessoas lá, né? A pessoa vai ficar responsável por decidir o que fazer com o Iago, mas os inocentes morreram, né? Morreu Emília, morreu Desdemona e morreu Otelo. Então assim, de que adianta a gente punir o mal se, né? Se o bem morreu, se não vai poder fazer nada com o bem. Então assim, esse é um questionamento que ficou muito na minha cabeça. Bom, essa é o resumo da peça, é tudo que aconteceu. Inclusive, essa peça, né, ela não é original do Shakespeare, ele se inspirou num italiano, Giovanni alguma coisa, não lembro o nome completo, para escrever essa peça. Então, essa peça ela tem uma inspiração em outra peça italiana. Mas, né, com certeza, Otelo fez muito mais sucesso com Shakespeare. Temos aí uma das grandes tragédias de Shakespeare, eu acho que a maior tragédia, eu gostei muito, se tornou uma das minhas peças favoritas, sem dúvidas. Eu acho que a forma como Shakespeare criou esse vilão é muito, muito legal. Assim, é de uma forma que inspirou tantos outros vilões que não tem como ser uma das maiores peças de Shakespeare. E olhando, então, temos ali Dom Casmurro, que foi inspirado em Otelo, que se passa ali dentro de Dom Casmurro, a peça Otelo, né? Eu ainda não li, mas quero ler em breve. Mas, assim, como o Shakespeare criou esse vilão, né? Essa tragédia do ciúme, essa teoria. Porque naquela época, e hoje em dia também, é muito difícil você provar o que não fez, né? É muito difícil você provar o inocente dentro dessa peça. Então, assim, era muito difícil para Desdemona provar que ela não fez nada, porque todas as coisas levariam à traição dela, mas ela não traiu, né? Então, assim, quando o Otelo se dá conta disso, já é tarde demais. E, como eu falei, eu gostei muito dessa peça. Eu recomendo muito essa edição que fez toda a diferença, né? Ver as ilustrações, é muito legal você ter essa visão. E fica aqui a minha recomendação, então, para você ler Shakespeare. Realmente, assim, é um autor grandiosíssimo e como ele construiu esse vilão, para mim, foi o ponto forte de toda essa tragédia. Muito obrigada por assistir até aqui. Deixa seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com um amigo que gosta de ler, que quer ler mais Shakespeare, que gosta de Shakespeare. Todos os links úteis e link para adquirir essa edição estão aqui no box da descrição, o link dos clubes dos livros, meu Instagram também. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.